Olá, sou a professora Deise Ribeiro. Estamos aqui para uma aula de História. E nossa aula tem como título O Imperialismo Europeu e a Partilha da África e da Ásia. Nosso objetivo é entender como algumas mudanças na Europa geraram consequências importantes na Ásia e na África. Então, eu trouxe aqui um esquema geral para vocês, esse que está aqui do lado, para entender melhor o que é o imperialismo. Estamos falando do final do século XIX, que era o momento que estava acontecendo a segunda Revolução Industrial. Então, tinha tido lá a primeira Revolução Industrial no século XVIII, que era aquela industrialização que teve a chegada das máquinas e que utilizavam o carvão mineral como combustível principal. E essa segunda Revolução Industrial foi a chegada das energias e quando utilizavam o petróleo como principal combustível. Então, tudo isso fez com que as indústrias passassem a produzir mais e os países que estavam em processo de transformação passaram a buscar novos mercados pelo mundo. Então, essa transformação econômica vai ter uma relação direta com as práticas que os historiadores chamam de imperialismo. Imperialismo é quando um país projeta seu poder sobre outras áreas, seja por meio de estabelecimento de colônias, ou como ficaria melhor no século XIX, já que estava acontecendo a segunda Revolução Industrial, por meio de empresas multinacionais, onde eles vão em países distantes, abrem filiais, exploram mão de obra, exploram matéria-prima, geram muito lucro, porém esse lucro não fica no país onde a atividade econômica está acontecendo, mas volta para a sede, que nesse caso eram os países europeus e também os Estados Unidos. Então, devido a essa transformação ocorrida no século XIX, fez com que os países europeus projetassem seu poder sobre os continentes da Ásia e da África e dividiram seus territórios. Por que essas potências dividiram os territórios da Ásia e da África? Então, fica claro, que tinha um interesse econômico, como eu falei, interesses de matéria-prima, mão de obra, enfim. E para resolver essa questão da partilha, essa questão da divisão do território da Ásia e da África, aconteceu no finalzinho do século XIX a Conferência de Berlim, no ano de 1885. A Conferência de Berlim foi um encontro entre as nações europeias para resolver suas disputas pelos territórios africano e asiático, a fim de dividir os territórios da Ásia e da África. Então, estava sendo decidido na capital da Alemanha, Berlim, o destino político de outras nações. E será que tinha representante da Ásia e da África nessa conferência? Não, não tinha. Mesmo sem a presença de africanos e asiáticos nessa conferência, os europeus estavam decidindo o destino geopolítico desses continentes. Então, aí a gente percebe que, aparentemente, os europeus se sentiam superiores a ponto de entrar em outros continentes sem a permissão, a ponto de decidir o destino de outros continentes. Então, aí a gente vê um racismo fortemente marcado, que, por sinal, existe ainda até hoje. Então, eu trouxe aqui para vocês dois mapas, o da Ásia e o da África, para entender melhor como ficou essa questão da partilha. Então, esse aqui é o mapa do continente africano e todo esse colorido são as divisões que os europeus fizeram no continente da África. Então, aqui a gente já pode observar que o continente africano foi todo retalhado, foi todo dividido. E essa divisão foi feita sem consulta, sem permissão e sem levar em conta as características multiétnicas dos africanos, pois aqui existia uma diversidade de povos, de culturas, de etnias, e os europeus simplesmente ignorou tudo isso e demarcou sua própria fronteira e impôs suas culturas para os africanos. Então, aqui vou mostrar aqui um pouco da divisão, os países que entraram nessa divisão, que colonizaram o continente africano, foi a Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica.
Então aqui a Inglaterra, ela vai colonizar aqui tanto a parte do Egito quanto a parte da África do Sul. A França, ela colonizou toda essa parte aqui da Argélia. Portugal colonizou aqui Angola e Moçambique. A Itália colonizou essa parte aqui da Etiópia. E Bélgica vai colonizar essa parte aqui, que é chamado Congo Belga. Congo Belga se tornou uma propriedade particular do rei Leopoldo de Bélgica. Esse pedaço aqui que Bélgica colonizou era muito maior que o próprio país de Bélgica. E essa colonização ficou conhecida por uma colonização violentíssima por conta de metais preciosos que os belgas fizeram nesse território. E esse aqui é o mapa do continente asiático. E aqui, né, alguns países que vão entrar para a prática do imperialismo. Tem aqui a Alemanha, a França, os ingleses que colonizaram essa parte aqui da Índia, onde tem a Índia, Paquistão. Holanda, que colonizou essa parte aqui de Laranjado. Tem Portugal. Portugal vai colonizar essa parte pequenininha aqui de verde, que é Goa e Timor. E temos também aqui áreas de interesse do Japão. Aqui vai entrar também na colonização Japão e Estados Unidos. O Japão passou por uma rápida industrialização que ficou conhecida como Era Meiji. Então, no final do século XIX, o Japão também vai entrar para essa prática do imperialismo. Então, a Ásia e a África sofreram com essa partilha proporcionada pelo colonizador europeu, munido de um discurso de que eles eram superiores do ponto de vista cultural e que eles estariam levando a civilização para este continente. Mas nós que estudamos história, né, sabemos que, na verdade, esse discurso foi para justificar a violenta dominação desses territórios da Ásia e da África. Então, a partir dessa divisão, a Ásia e a África vão sofrer várias consequências. Dentre elas, vai ter logo de início a demarcação das fronteiras e vai ocorrer grandes massacres, conflitos, grandes disputas étnicas. E por que essas consequências? Porque, por exemplo, na África tinha vários grupos rivais e os europeus, ao delimitar as áreas, não levaram em conta essa questão e reuniam em colônias. Ou seja, vários grupos rivais da África foram reunidos numa mesma colônia. Então, aí as culturas diferentes se reuniam numa mesma colônia, então aí começariam os conflitos por conta das diferenças. E também os europeus imporam suas culturas para os africanos e asiáticos. Tanto é que vários países desses continentes falam a língua europeia até hoje. Então, a maioria desses conflitos ocorridos na Ásia e na África foi por conta dessa divisão que os europeus fizeram. Por isso que vários desses países são subdesenvolvidos até hoje. Então, para encerrar, vamos falar um pouco sobre o imperialismo norte-americano. Então, como a gente viu lá no início do vídeo, imperialismo é quando um país projeta seu poder sobre outras áreas, sobre outras nações. E o imperialismo norte-americano vai ser a imposição de poder dos Estados Unidos sobre outras nações. É por meio dessa prática que os Estados Unidos mantêm o controle econômico de várias nações. Então, a gente vai ver, né, nesse imperialismo norte-americano, a gente vai ter 7 fatores. Os governos dos Estados Unidos desenvolveram uma política econômica agressiva que atingiu tanto os comércios da América quanto os mercados asiáticos, assim que se tornou uma potência colonial nas Filipinas. No imperialismo, as noções de nacionalismo e patriotismo são exacerbados, ligados ao orgulho que influencia a imposição pelo militarismo. É quando a extensão territorial está entre as formas de garantir o comércio,
mesmo tendo como principal competidor o continente europeu. O modo de vida norte-americano é vendido para todo o mundo como perfeito, excluindo a diversidade de outras culturas e especificidades, tendo aí a presença de um grande racismo e uma superioridade da parte dos Estados Unidos. A partir das guerras, os Estados Unidos começou a ganhar mais força, demonstrando ainda mais seu poder. E houve um período chamado Idade do Imperialismo, em que o governo norte-americano exerceu seu poder político, econômico e social sobre alguns países, como a Cuba, Filipinas, Alemanha, Coreia, Japão e Áustria. A política do Big Chic é a referência à maneira do presidente norte-americano de tratar as relações internacionais. E essa política foi usada para interferir nas políticas latino-americanas contra os credores europeus. É uma referência à política externa do presidente James Monroe para reconhecer a independência das colônias sul-americanas. Segundo essa doutrina, qualquer ato de agressão dos europeus contra as nações sul-americanas sofreria interferência dos Estados Unidos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima.